Sejam bem-vindos ao canal São José MJG. Quero que vocês vejam a beleza do nosso simples altar aqui, que é o recinto onde eu estou gravando. E o texto que eu vou citar para vocês é Lucas capítulo 7, versículo de 35 a versículo 16, capítulo 7, versículo 16 a 29. Quando os enviados testemunho de Jesus sobre João Batista, quando enviaram a João, perguntaram a Jesus, começou a falar às multidões a respeito de João Batista. Vocês saíram ao deserto para ver o quê? Um caniço agitado pelo vento? Saíram para ver o quê? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que usam roupas finas vivem no luxo e estão nos palácios dos reis. E então vocês saíram para ver o quê? Um profeta? Sim, eu lhe digo, muito mais que um profeta, é dele que está escrito. Eis que envio o meu à sua frente, à frente dele, o mensageiro, ele vai preparando o caminho à sua frente. E eu lhe digo, entre os nascidos de mulheres, ninguém é maior do que João. No entanto, é o menor no reino de Deus. O maior que ele é todos vocês que escuta os cobradores de impostos, reconhecer a justiça de Deus e receber o batismo de João, mas os fariseus e os mestres da lei o recusaram, não foram batizados por João. Então, o que ele, veja só que não é toda hora e todo dia que alguém é elogiado, nada mais, nada menos do que pelo Salvador. Então ele está aqui, nesse texto, elogiando João Batista. Quando perguntaram sobre João, ele diz, olha, eu acho interessante o linguajar que ele usa aqui. Diz, vocês foram ao deserto ver um caniço agitado pelo vento? A respeito de João Batista, vocês saíram ao deserto para ver o quê? Um caniço agitado pelo vento? Ou saíram para ver um homem bem vestido de roupas finas? Mas os que usam roupas finas vivem no luxo e estão nos palácios dos reis. Então, vocês saíram para ver o quê? Um profeta? Sim, eu lhe digo, muito mais que um profeta. Ele, que é dele que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 40. Eis que envio à frente dele você, o meu mensageiro. Ele vai preparar os caminhos na sua frente. E eu lhe digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas, no entanto, no reino de Deus ele é o menor. Todos os povos que escutaram os cobradores de impostos, os reconheceram a justiça de Deus, receberam o batismo de João Batista. João vai à frente do mensageiro. Mas na lei está escrito, ele batiza, João batiza, e depois
as pessoas, nem todos aceitaram o batismo, aceitaram aqui os cobradores de impostos, o povo pobre. Jesus diz: são maiores. Ele diz: ninguém é maior, os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. E aí ele relata o que está escrito no livro de Isaías, no versículo 40, no primeiro volume, do versículo ao 5, que está escrito mesmo, que João é o anjo que vem na frente abrindo os caminhos do Senhor. Então esse João Batista é a pessoa que Deus ungiu com o Espírito Santo para preparar a chegada de Jesus. Não é a chegada do nascimento dele, para preparar a chegada, a hora que ele assume a missão, né? Então João está preparando o terreno para ele não chegar sem apoio. E aí ele já encontra pessoas que vai o ajudar. E o que é que o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que os missionários fazem? O que é que Nossa Senhora Aparecida faz? O que é que Nossa Senhora Perpétua do Socorro faz? O que é que o Imaculado Coração faz? O que é que o crucifixo diz para nós aqui? Jesus morreu crucificado por minha causa. Então, nem tempo agressivo que nós estamos, é agressão para todos os lados. Não existe mais um espaço de paz. É muito difícil. Todas as vezes aqui que eu termino de gravar um vídeo, eu desejo a paz para vocês, não é nenhuma brincadeira. É porque eu sei o que é viver sem ter paz. Ser atormentado, viver no meio do tormento e não saber o que é, porque você não tem, na gente em si, você não tem base. Mas o dia que eu ouvi falar dessa paz de Jesus, fui estudando as cartas de São Paulo, então eu comecei a pedir, comecei a clamar por essa paz e ele me deu. Mas certamente ele não vai te dar uma virtude, que a paz é uma grande virtude do Espírito Santo, para você ficar com ela, para você usufruir dessa virtude, só para você. Não. Ele vai dar porque ele sabe que você vai divulgar aquilo que ele te deu. Ele vai dar porque ele sabe que você vai querer anunciar quando o mundo já não mais está interessado nisso, só se pensa em guerras, e guerra de todas as formas. É guerra das armas, é guerra bioquímica, é guerra comercial. É o que nós escutamos falar e está escrito, é profecia de Jesus, está nesse momento que nós estamos vivendo, né? As pessoas não têm mais interesse em nada. Quando se fala em Deus, ninguém quer graça com Ele. Então eu agradeço do fundo do meu coração a 2 pessoas que se inscreveram no canal essa semana, no último vídeo que eu gravei. E já de antemão vou agradecer aqueles que vão se inscrever, porque aí o canal vai caminhar e nós vamos ter como levar a palavra de Deus a outras pessoas. E você que se inscreve, você está me ajudando a pregar o Evangelho. Você que comenta, você não está usando palavras, você está fazendo mais do que palavra, como diz Jesus. Que João é o menor, é o maior na terra, é o maior dos nascidos de mulher. Mas no céu ele é o menor. Ele diz: os cobradores de impostos que se batizaram com ele, as prostitutas, os policiais romanos, todas as pessoas que ouviram a João Batista são maiores do que ele. Por quê? Porque receberam a boa notícia. Ok? Eu não quero me fazer com vídeo comprido, porque a gente fala muita coisa e às vezes as coisas nem tudo tem sentido e nós ficamos depois sem entender nada. Então esse texto está no livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo 16 a 29. Então é um texto que o próprio Jesus, você imagina Jesus está elogiando João Batista. Não é elogio de ninguém. É como Nossa Senhora, alguém diz que ama Jesus até debaixo d'água, mas não gosta de Maria, não aceita Maria, não é ninguém, não é nada. É verdade. Maria só é Maria de Nazaré, Maria Santíssima,
a mãe de Jesus Cristo, a ungida do Espírito Santo, ela está à frente, discípula de Jesus, não é ninguém. Ela foi levada de corpo e alma ao céu. No céu ela é glorificada acima dos santos e dos anjos, mas para algumas pessoas ela não é ninguém, não é nada. Porque eles têm uma intimidade tão grande com Jesus que eles não precisam de mais nada. Nós, graças a Deus, precisamos, porque tudo isso aqui é uma riqueza e cada uma tem uma história, mas não é a história que faz com que ela esteja nos altares. Não é a história, são os milagres concedidos a nome delas. Nossa Senhora Aparecida, todo mundo sabe que não foi uma pessoa, foi uma estátua, uma imagenzinha que foi achada no Rio Paraíba. Agora vai ver quantos milagres tem documentado, verdadeiro, estudado. Não é invenção, não é conversa, é milagres. Pessoa que foi curada do câncer, pessoa que fez isso, aquilo, pessoa que voltou da morte, né? Um dos outros milagres de Nossa Senhora Aparecida, há uns 15 anos atrás, eu estava fazendo teologia e o irmão falou para nós que o último milagre de Nossa Senhora Aparecida, naquela época, né, tinha sido de um jovem que foi atropelado, de moto, foi atropelado por um carro e ele bateu no asfalto, em São Paulo. E o cérebro dele ficou no chão. Por lá o cérebro dele está num vidro guardado até hoje. E levaram ele para o hospital para os legistas fazerem necrópsias. Então, enquanto os legistas estavam estudando ele, o corpo dele chegou uma tia. Mas ninguém sabe se ele ia rezando, o que ele ia falando. Só sabe quando ela chegou que viu o sobrinho ali, ela se botou a mão na cabeça e falou: Nossa Senhora Aparecida, o rapaz levantou-se. O rapaz levantou e está vivo. E o cérebro dele está dentro de um vidro. E aí ele falando para nós: aí o milagre até hoje não está sendo divulgado porque a igreja não pode fazer, provar, porque os legistas que estavam atendendo não assinam. Porque eles acham ainda que foi um truque. 2 legistas ainda acham que foi um truque. Ninguém sabe se a mulher estava rezando, só sabe que ela botou a mão na cabeça e falou: Nossa Senhora Aparecida, e o rapaz levantou. E ele próprio tem o cérebro dele num vidro e ele está intacto. Mas os legistas não assinam e a igreja não faz nada na marra. Então, a igreja tem tantas outras coisas para ver que a igreja não se preocupa com picuinha de alguém, pode ser quem for, e nem faz ninguém obrigar ninguém a nada, certo? Então isso é o que faz o nome de Nossa Senhora Aparecida, o nome de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do Imaculado Coração e Nossa Senhora de Fato ao mesmo tempo. É por isso que elas estão nos altares, certo? Não é porque nós achamos bonita, é linda, né? Não pode dizer que não é bonita. Essa beleza toda, ela estava guardada há muito tempo. Foi a vidraçaria cristalina que me presenteou com essa obra de arte que eu pedi para eles fazer. E eu só posso desejar o bem para umas pessoas dessa, porque todos aqueles que me fizer ajudar em alguma coisa nesse canal, eu só vou estar rezando por ele e orando por eles todos os dias sem cessar, ok? Então eu peço que vocês se inscrevam. Eu já estou agradecendo aqui 2 se inscreveu, eu já estou agradecendo antecipadamente os que vai se inscrever, porque o canal precisa de você, porque nós precisamos um do outro, sozinho a gente não faz nada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o que eu desejo para vocês é uma ótima semana e que a paz de Jesus desça sobre você e habite na sua casa, no seu lar, na sua empresa, onde você estiver. Receba a paz de Jesus e seja portado todo ela para outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.